Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Caso você queira me encontrar no Facebook ou no Instagram, procure Professor Diogo Comba e aqui no YouTube também, Professor Diogo Comba. Você pode interagir comigo pedindo orientações e colocando dúvidas nos comentários deste vídeo ou nas redes sociais já mencionadas, Instagram e Facebook, Professor Diogo Comba. Hoje falaremos sobre o episódio dos Simpsons no Rio de Janeiro. É um episódio da 13ª temporada, é o 15º episódio da 13ª temporada. O título em inglês é Blame It on Lisa. A culpa é da Lisa, só que na versão brasileira o título do episódio, o título do capítulo é Feitiço da Lisa. Nesse momento se faz menção a um filme Feitiço do Rio de Janeiro, certo? Olha só isso, imaginemos que você precisa fazer uma resenha sobre este episódio, focando na imagem que o estrangeiro tem do Brasil, que é muito presente, é muito latente, é muito notável nesse episódio. Primeira estratégia, vou te dar um primeiro modelo, o modelo número 1 agora. O parágrafo de introdução, você vai seguir que estratégia? Você vai pensar em declaração sucinta no primeiro período. Segundo período, você vai dar uma breve pincelada dos argumentos. Terceiro período, a frase de conclusão para dar deixa para os próximos parágrafos, certo? Ou seja, primeiramente você vai colocar a sua tese de modo breve e objetivo sobre o episódio, depois você vai listar brevemente seus argumentos e vai expor esses argumentos, e depois vai elaborar um período de conclusão para dar deixa para os próximos parágrafos. Vamos imaginar que você vai adotar, que você preferiu adotar como estratégia argumentativa para os parágrafos de desenvolvimento, causa e consequência. Ou seja, você vai analisar as causas e as consequências dessa visão do estrangeiro no Brasil, visão essa manifestada presente no episódio. O que acontece? Você pode pensar o seguinte: por que o estrangeiro vê o brasileiro, vê a brasileira de forma tão sexualizada? Você pode recorrer a cartazes da Embratur dos anos 70, dos anos 80. Embratur, a empresa brasileira de turismo, onde muitas vezes nesses cartazes você via mulheres brasileiras de biquíni na praia em variados momentos com frases de duplo sentido. Daí, sem querer querendo ou querendo por querer, o que a gente notava? Um incentivo ao turismo sexual aqui no Brasil. Você deve se lembrar que ao longo do episódio dos Simpsons que a gente acabou de comentar, faz-se menção a uma apresentadora infantil muito famosa no finalzinho dos anos 80, no início dos anos 90, certo? Ela apresentava no episódio até um programa chamado Teleboobs, um trocadilho com Teletubbies, mais um termo de valor sexual em inglês. Se você voltar e pesquisar imagens dessa apresentadora brasileira nos anos 80, alguns trajes que ela usava, você vai ver como ela tinha uma imagem extremamente sexualizada. Era culpa dela? Não necessariamente. A gente tem que lembrar que nessa época, nesse auge da fama, ela era muito jovem também. Essa menina tinha 20 e poucos anos, muito provavelmente era imposta a fazer esse tipo de coisa, certo? Era um produto desse audiovisual, desse mercado do audiovisual, que muitas vezes é tão cruel com as celebridades que ele acaba criando. A gente precisa observar, precisa discutir isso. Quem sabe mais à frente, num tema sobre televisão, poderemos desenvolver melhor este assunto. Uma outra causa para essa imagem do estrangeiro a respeito do Brasil, a gente pode tirar do cinema. 2002 é o ano desse episódio dos Simpsons. 2002 foi o ano de lançamento e de grande repercussão do filme Cidade de Deus nos cinemas do Brasil e do mundo. Toda a pobreza, toda a violência numa localidade do Rio de Janeiro representada nesse filme. Quais são as consequências disso? Uma reputação muito ruim para a cidade e, quem sabe, até para o Brasil. A gente deve se lembrar também que neste ano de 2002 o Rio de Janeiro estava sofrendo muito com a violência. Foi nessa época, mais ou menos, que surgiu o que começou a ser utilizada a expressão poder paralelo para se referir a algumas facções criminosas que dominavam a cidade do Rio de Janeiro. Foi nessa época, foi nesse ano também que a gente sofreu muito com uma epidemia de dengue no estado. Quase 100 pessoas morreram, um pouco mais de 100 pessoas morreram, se eu não me engano. Veja só isso. E qual seria a possibilidade de conclusão? É uma resenha. Na resenha, você não é obrigado a escrever uma proposta de intervenção. Mas vamos supor que seja uma proposta de intervenção. Você pode pensar: será que mudou alguma coisa na cidade do Rio de Janeiro ou no Brasil? Será que algo da visão estrangeira sobre o Rio de Janeiro ou sobre o Brasil mudou? Ou então, o que pode ser feito para mudar isso? Como isso pode ser feito? Objetivando qual tipo de cenário?
Será que a Copa do Mundo e as Olimpíadas realizadas recentemente mudaram alguma coisa dessa visão do estrangeiro sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil? É algo a se pensar, é algo a se discutir. Agora vamos para o segundo modelo de redação quanto a esse tema. Vou até colocar aqui acima um esboçozinho e vou colocar lá no meu Instagram, onde você vai poder buscar melhor isso. Mais uma vez, que tipo de parágrafo você vai fazer? Vamos fazer um parágrafo de introdução no modelo mais tradicional. Aquele declaração sucinta, com uma breve pincelada dos argumentos e uma frase de conclusão, tal qual você fez no modelo 1. Só que os argumentos você vai apresentar razões. Agora você vai fazer 3 parágrafos de argumentação. Num deles, você vai discutir o aspecto selvagem que deram ao Rio de Janeiro e que deram ao Brasil. Por exemplo, a Amazônia parece bem perto do Rio de Janeiro. Você pode discutir isso. Os macacos invadindo um orfanato é uma outra questão que você pode discutir. Você também pode discutir a violência na cidade do Rio de Janeiro, presente no episódio. Primeiramente, crianças assaltando a família Simpson. Depois, o Homer é sequestrado, certo? Você também pode discutir o caráter festeiro do carioca, o caráter festeiro do brasileiro. Seja jogando futebol lá no hotel, inclusive com as bagagens dos hóspedes, ou com um carnaval fora de época, as pessoas dançando conga no meio da rua. Conga, que nem é um ritmo tipicamente brasileiro, né? Uma espécie de confusão que os Simpsons fizeram aí. Tem até um equívoco do Bart, que o Bart estuda espanhol numa fita cassete, espanhol para antas, só que ele é logo corrigido pela Marge, falando que aqui não se fala espanhol, mas sim se fala o quê? Português. Por favor, hein, galera? O personagem que aparece naquela fita cassete, eles chamam de Abelhão. O nome dele em inglês é Bumblebee Man. É um personagem hispânico que apresenta um programa de TV que é uma menção clara ao Chapolin Colorado. O próprio criador de Os Simpsons falou isso, que uma vez numa viagem ao México, ele estava assistindo a televisão, assistindo por acaso um episódio do Chapolin Colorado, achou muito divertido e julgou positivo fazer uma espécie de homenagem, fazer uma menção muito clara lá nos Simpsons. E a conclusão? Você pode, como eu já disse, é uma resenha, você não é obrigado a fazer uma proposta de intervenção. Você pode fazer um parágrafo de conclusão dizendo se realmente isso tudo que se falou sobre o Rio de Janeiro é verdade. Você se identifica ou não com isso? Com o que você se identifica, com o que você não se identifica e fazer uma conclusão, digamos assim, fazer um balanço dessa imagem do Rio de Janeiro relatada no episódio, a imagem do Rio de Janeiro que, fazendo um esquema de metonímia de parte pelo todo, não deixa de ser também a imagem do Brasil, certo? Enfim, pessoal, tivemos recentemente também um vídeo falando sobre outras viagens dos Simpsons. Eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição. Mais uma vez, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Que a força e a inspiração estejam com vocês. Até a próxima, sem dizer adeus jamais.